Então, aqui, a gente está na quinta questão aqui, que é a do número harmônico, né? Então, o usuário vai ter que digitar um inteiro maior do que zero é, e a gente vai ter que calcular, né? E retornar esse valor aqui do número harmônico, né? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, eu vou trocar aqui a tela aqui para a gente ver como é que fica. Só um minuto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é entender, tá? Então, o que é o número harmônico, né? O que é que significa isso aqui, né? Somatório e de 1 até n, né? Então, esse somatório aqui, eu posso trocar ele por outro somatório sem um sigma, tá? Isso aqui é só uma notação. Isso aqui fala que você tem que ter o 1 e o i embaixo, tá? E o i ele vai ficar variando do 1 até o n, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui essa regra geral, né? Que é 1 sobre 1, porque começa aqui no 1. Depois eu vou para o 2, né? É como se fosse um incremento de um for, né? Então fica 1 sobre 2, mais 1 sobre 3. Aí eu vou até quando? Eu vou até o n, né? Tudo bem? Então esse aqui é o número harmônico, né? Eu tenho que entender isso aqui. Por exemplo, se eu colocar para vocês aqui assim, o harmônico de 5, quanto é? É 1 sobre 1, 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 5. Tudo bem? Então basicamente o que ele quer é esse valor aqui, tá? Desse número harmônico. Então, pronto. Basicamente, o que eu tenho que fazer aqui para essa questão, eu tenho que ver onde é que está variando, tudo bem? Basicamente, o que está variando, pessoal, é aqui embaixo, né? Ó, que vai do 1 até o n, né? E eu sei fazer um for que vai do 1 até o n, tudo bem? Lembrando que esse n é um valor que o usuário digitou, tá? Então eu sei fazer. Então, basicamente, quando eu for pegar lá no meu for do 1 até o n, eu só tenho que tomar o cuidado de colocar ele sobre 1, né? Ó. E depois ir somando. Isso eu sei fazer também, né? Basicamente, 1 sobre 1 é eu fazer uma divisão e a soma é aquela ideia de você pegar uma variável, né? S, aí você bota o S para receber S mais o que você quer somar, tudo bem? Então basicamente, a ideia é essa. Então, pronto, a gente vai aqui para o nosso código agora. Primeira coisa é ver se ele está funcionando, né? Vamos aqui compilar e executar aqui para ver se vai dar certo. Funcionou, ó. Então, aqui tem lá, olá, alunos. Então, o primeiro teste que a gente faz normalmente é esse, né? Só botar um print na tela. Então, vamos lá. Então, pronto. Primeira coisa que eu vi aqui foi essa variação do 1 até o n, tá? Então, eu vou escrever aqui basicamente, vou pedir para o usuário digitar o n, né? Digite n. Aí eu vou colocar nessa variável inteira, que é o n. Eu vou usar o scanf aqui. Isso aqui todos vocês já sabem, né? Então eu vou pegar aqui e colocar dentro do scanf %d n. Pronto. Agora eu vou fazer um for que ele vai ter a variação desse 1 até o n. Então eu vou simplesmente fazer, né? Eu peguei essa variação int i. Aí o i não vai do 0 não, tá? Ele vai do 1, né? Porque eu quero essa variação do 1. E até o n. Então o i tem que ser
menor ou igual ao n, tá? E mais. Pronto. Então, aqui eu tenho um for normal, que ele vai variar do 1 até o n, ok? Então, se você botar um printf aqui, você vai ver que ele vai fazer essa variação, né? Ó, você bota só o i aqui, sozinho. Eu vou dar um espaço porque eu quero um número do lado do outro, tá? Eu não vou colocar o /n, não. Ó, vamos ver se isso vai funcionar aqui. Ó, se eu digitar aqui 10, por exemplo. Opa, errado, desculpa. Aqui. Ah, professor, tá errado, professor. Pronto. Então é assim, né? Desculpa, pessoal. Então pronto, ó. 10. Então, digitou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então pronto, do jeito que eu fiz. Só que é o seguinte, eu quero que ele bote esse número, né, do jeito que tá aqui, né, ó. Que saia do jeito que tá aqui do lado, né, ó. Que saia 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, tá? Eu posso fazer até... Aí, como é que eu faria isso, né? Aqui no caso, para ser printada na tela, seria 1 barra, né? Então, você bota 1 barra que dá tudo certo. Então, vamos lá. Se você botar 1 barra, vai funcionar e vai dar certo. Viu? Ó, aí ficou 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4. Então eu já tenho aqui nesse caso tudo certo aqui, né? Desse número harmônico, tudo bem? Então eu já sei como é que faz aqui. Então, o que eu tenho que fazer depois, basicamente, é somar. Então, eu vou ter que criar uma soma, né? Aqui, como o número, ele não é um número inteiro, então eu não posso criar um int, né? Eu tenho que criar um float, um double, algum número desse, algum tipo desse, né? Porque senão não vai dar certo, né? Para ser a minha soma. Então, eu vou colocar aqui a minha soma para receber 0. E, basicamente, eu só vou somar aqui embaixo, né? Então, S recebe S, mas aí basicamente eu tenho que colocar isso aqui, né? Só que em vez de colocar o %d aqui, eu vou botar o i aqui direto, tá? Então fica com 1 barra i, tudo bem? Aqui no final posso colocar a soma, né? Printf resultado da soma, né? Que aqui no caso eu vou colocar %f, colocar um barra n aqui que é para ele ficar com o número embaixo, né? Vou colocar aqui da soma. Só um minuto. Então agora a gente vai compilar aqui e executar para ver o que é que acontece, tá? Vamos colocar um valor baixo aqui. Por exemplo, um valor baixo seria o número harmônico de 2, né? Que basicamente é 1 sobre 1 mais 1 sobre 2. Então, aqui 1 sobre 1 é 1, mais meio, então dá 1,5, né? Ok? Então, vou colocar 2 aqui. Opa, deu errado, ó. Qual foi o problema que deu aqui, pessoal? Porque aqui deu 1. Aqui era para ter dado 1,5, né? Ó. Ele pegou aqui direito, né? 1 sobre 1 e 1 sobre 2. Qual foi o problema que teve aí? Exatamente, o problema é com float, né? Porque aqui o S é um float e o I ele é um inteiro, né? Talvez só colocando o ponto zero aqui, ó, dê certo. Então vamos ver aqui o que é que pode acontecer aqui. Tudo bem? Ou então você bota o float na frente convertendo, tá? Ó, já deu 1,5, tá? Então, quando eu pego e coloco 1.0, né, que seria o nosso 1,0, que seria o nosso 1, eu estou considerando um float aqui, mas outra forma de você fazer, ó, você colocar assim também, ó, você vai converte, tá? Ó. Vamos ver se vai dar certo aqui.
Tá aí, ó, 1,5, tá? Então, basicamente, essa aqui é a nossa questão do número harmônico, tá? Então, e aqui na questão 6, o usuário vai digitar o inteiro n, né? E o programa ele vai ter que retornar a soma, né? Eu não retornei lá porque eu só estava fazendo na função main, né? Que não faz muito sentido ter outro retorno, mas basicamente o que você tem que ter é esse valor aqui, né? Esse valor aqui. Então você digita o n, aí você tem que tomar esse cuidado, né? Ó, fica 1, 2, 3, até o n aqui em cima, né? Ó. Então 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o n. E embaixo ele fica o contrário, né? Fica n, n-1, n-2 até o 1. Então como é que a gente vai fazer isso daqui? Então aqui, ó, no caso dessa questão, eu posso pegar uma ideia aqui parecida com essa do número harmônico, né? Eu vou aqui apagar aqui. Deixa eu apagar, desculpa. Então a ideia é aquela, né? Você fazer 1, 2, 3, aí você vai até o n-2, n-1, chega até o n, né? Aí embaixo você coloca em forma inversa, né? Ou seja, vai do n, n-1, n-2, 3, 2, 1, né? Você vai somando isso aqui tudinho. Então, eu vou fazer a mesma ideia lá que eu fiz do número harmônico, né? Eu sei fazer o quê? Eu sei fazer do 1 até o n. Então vamos lá partir dessa ideia, né? Então, é o seguinte, do 1 até o n, eu vou fazer essas modificações aqui, eu vou querer uma soma, eu vou deixar essa soma aí, tá? Colocar aqui o d também, né? Eu vou comentar esse print aqui, já já a gente fala. Então, basicamente, o usuário ele vai digitar o n. Eu já tenho esse for aqui que vai do 1 até o n, né? Ó, vou fazer aqui só para confirmar aqui. 10, tá aí do 1 até o 10. Agora eu tenho que fazer de um jeito, né, que ele vá aqui nesse caso, né, que seria, em vez do 1 até o 10, que ele vá também do 10 até o 1, tudo bem? Então seja 10, 9, 8, 7. Só que ele tem que sair junto, né? Quando o 1 sair, é pro 10 sair. Quando o 2 sair, é pro 9 sair. Quando o 3 sair, é pro 7 sair, tudo bem? Embaixo, né? Seria lá no nosso denominador, tá? Então, como é que eu vou fazer isso daqui, né? Para sair o 1 e o 10, tudo bem? Aqui o i ele tá indo do 1, né? Então o i ele tá indo do 1. Para aparecer o 10, era só você fazer assim, né? É só você colocar o n. Então, se você colocar o n, iria aparecer o 10. Eu estou considerando que eu vou digitar um 10 lá, tá? Então, ficaria assim, né? Eu quero que o n ele saia embaixo, né? Então, ficaria o %d dessa forma aqui. Então, quando o i ele for igual a 1, né? Ele vai imprimir o i aqui, ele vai colocar o 1 aqui. Aí, ele vai pegar o 10 e coloca bem aqui, assim. Tudo bem? Agora, depois que o i ele for incrementado, né? Aqui eu vou ter o 2, né? Porque eu incrementei o i, aí o i ele vai ficar aqui sendo 2. E aqui é para aparecer o 9. Só que como eu coloquei só o n, então ele vai aparecer o 10 também, né? Ok? Só que é o seguinte, né? O que é que eu tenho que fazer aqui, né? Então, se eu estou no 10 para chegar no 9, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar 1, né? Eu tenho que subtrair 1, né? Então eu teria que fazer aqui, ó, menos 1. Só que se eu botar menos 1 aqui, vai dar problema, porque só vai sair o 9 embaixo, né? Então eu quero que saia o 10, depois o 9, depois o 8. Tudo bem? Então, para sair o 8, eu teria que colocar o menos 2.
né? Para sair o 7, eu teria que colocar o menos 3. Então, qual é o número que fica variando junto com esse i? É exatamente ele, né? Ó, você tem que ele fica variando. Então, se você colocar o n menos i, você já tem essa variação, tá? Agora a gente vai analisar aqui o que é que tá acontecendo, tá? Ó, quando o i ele for igual a 1, aqui você vai ter o i igual a 1 e você vai printar aqui um 1, tudo bem? Só que você vai printar aqui, ó, o n menos i. O n menos i, ele é 10 menos 1, ou seja, 10 menos 1 é 9. Então ele vai printar o 9, ou seja, ele vai printar o 1 e o 9. Só que eu não quero que ele printe o 9, eu quero que ele printe o 10. Então, para printar o 10, basta você somar 1, tudo bem? Então, aqui ele vai printar o 10 quando o i for igual a 1. Se você for perceber aqui, né, quando o i ele for igual a 2, aí ele vai pegar o i aqui igual a 2 e vai colocar aqui, né, o i igual a 2. Esse valor aqui que ele printar vai ser quem? Vai ser o 10 menos 2, que dá 8, né, mais 1 dá 9. Ou seja, eu vou ter o 2 e vou ter o 9. Tudo bem? Que é exatamente o que eu quero. E se você for continuar pensando, né? Quando for 3, aí você vai perceber que ele vai printar o 3 e o 7. Tudo bem? Então, vamos ver aqui como é que vai ficar isso aqui, eu compilando, né? Eu vou botar exatamente o 10 aqui, tá, gente? Pronto, ó, digite N, 10. Ó, ele printou o 1 e o 10. Printou o 9, o 2 e o 9, o 3 e o 8, o 4 e o 7. Desculpa, eu tinha falado 3 e 7, né? Lá anteriormente, é 3 e 8, na verdade. O 5 e o 6 e o 5, o 7 e o 4, o 8 e o 3, o 9 e o 2 e o 10 e o 1. Tudo bem? Então, basicamente, são esses dois números aqui, ó. Esse número aqui e esse outro número aqui. Tudo bem? Agora, basta eu pegar a minha variável soma, né? E ir somando esse valor. Tudo bem? Então, que valor é esse, né? É o i sobre... Aí você tem um n menos i mais 1. Tudo bem? Aí, aqui antes, como eu estou pegando o i igual a um float, né? Eu vou só... Não, desculpa, o s igual a float, então eu vou ter que converter aqui para float aqui. Tá? Tudo bem? Então, vamos ver aqui como é que fica a soma. Então, vamos ver aqui um número fácil aqui do lado, tudo bem? Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui de fácil, tá? Então, seria o n igual a 2, por exemplo. Então, ficaria com 1 sobre 2. Isso aqui é quando n é igual a 2, tá? N igual a 2. Então, você tem 1 sobre 2 mais 2 sobre 1. 1 sobre 2 é meio. 2 sobre 1 é 2. Então, aqui você vai ficar com 2,5 no final, tá? Então, vamos digitar 2 aqui para ver o que é que dá aqui, tá? N igual a 2. Ó, 2,5, ó. Tudo bem? E aqui você pode digitar outros valores também, né? Para você ver quanto é que dá aqui. Se fosse 3, né? Se fosse 5, por exemplo, seria 7,8, não? Então, esse valor seria quando o n é igual a 5, né? Então, é esse valor aqui, né? Se você fizer as contas aí, é para dar esse valor. Então, fica 1 sobre 2. Não, 1 sobre 5, desculpa. 1 sobre 5, mais 2 sobre 4, mais 3 sobre 3, mais 4 sobre 2, mais 5 sobre 1, tá? Ó, em cima tá 1, 2, 3, 4, 5, embaixo tá 4, 5, 4, 3, 2, 1. Tudo bem? Então, basicamente, essa aqui é a nossa questão. Bem, outra ideia de fazer essa questão aqui, que foi uma ideia partindo do aluno Jorge Gabriel, foi a seguinte, né? Você ir decrementando, né? Então, aqui, depois que o usuário recebe
ele manda o valor lá do n, então você guarda aqui no m, tudo bem? Aí aqui, ó, no nosso for, você vai do 1 até o valor que o usuário digitar, só que aqui, quando você for imprimir, você bota o m, né? Aqui embaixo você vai colocar o m também. Aí o legal aqui, ó, que você pode ir decrementando o m. Tudo bem? Então, quando você faz isso aqui, você consegue o que você quer. Deixa eu fechar aqui. Basicamente, a ideia é de você criar uma nova variável e ir decrementando, né? 10, ó, tá aqui. Foi do 1 até o 10 em cima e foi do 10 até o 9 embaixo e deu tudo certo. Ó. Só para confirmar aqui, colocado 2, que é 2,5 basicamente, né? Mas a ideia foi muito boa, tá? Então funciona também. Isso aqui é outra forma de fazer essa questão. Então agora vamos aqui para nossa questão 7. Ok? Então o usuário ele vai digitar um N de novo e o programa deve retornar a soma, né? A gente fez aqui, acabou de fazer a sexta, agora é a sétima. Então aqui, basicamente você tem um em cima, né? Ó, sempre um em cima. Embaixo você tem a variação, né? Aqui o 1 a gente pode ver como 1,1, ou 1 sobre 1, desculpa. Tudo bem? Então a gente está com só 1 em cima e embaixo a gente está com a variação do 1, 2, 3, até o n, que é o valor que o usuário digita, tudo bem? Então o que a gente tem que fazer aqui é tomar cuidado, né? Porque com um a gente soma, depois o outro a gente desculpa, com o primeiro a gente soma, com o segundo a gente subtrai, depois a gente soma, depois a gente subtrai. Aí soma, subtrai, soma e subtrai. Então a ideia aqui é de a gente fazer o quê? Quando o número que tiver embaixo ele for um número par, ó, se você ver aqui, quando o de baixo for par, o 2, né? Então você vai ter que subtrair. Quando for um número ímpar, o 3 aqui, ó, você vai somar. Então aqui quando for o 4, né? Então você vai subtrair porque o 4 é um número par. Então, basicamente a gente vai pegar aquela ideia que a gente já teve, né, de colocar esse número embaixo, que vai variar do 1 até o n, que a gente sabe fazer isso. E a gente só vai tomar o cuidado de somar e subtrair quando esse número que está embaixo, né, que é o nosso i lá do for, ele fica variando entre par e ímpar, né? Então basicamente é uma ideia interessante, né? Essa? De você perceber a soma e subtração dependendo desses números pares e ímpares. Então, aqui nessa questão, a gente pode ver aquele somatório, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui quando n é igual a 5, né? Então, o usuário ele vai digitar 5. Então, eu posso ver se ele é 1 menos 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, menos 1 sobre 4, mais 1 sobre 5, né? Então, a ideia aqui é o seguinte, esse 1 aqui ele pode ser visto como 1 sobre 1. Tudo bem? Eu vou colocar até em outra cor aqui, para ficar interessante para vocês aí, ó. 1 sobre 1, tá? Então, uma dica aqui, tá? Você vai transformar para uma coisa que você quer, né? Porque agora você tem do 1 até o 5, né? Embaixo. Isso aqui a gente já fez, né? Agora, o problema é você colocar o menos e o mais. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui primeiro o que a gente já sabe, né? Eu vou basicamente aqui mexer no código da nossa questão anterior. Vou tirar aqui. Tirar aqui. Essa linha aqui também. Essa variação, colocar um em cima, né? Tem que ser um em cima. Basicamente, eu vou tirar aqui e deixar só um aqui mesmo para ficar mais interessante. E o i. Pronto, vai do 1 até o valor que o usuário digitar, né? Então, como é que eu vou fazer essa soma aqui depois? Então, eu vou deixar aqui para pensar aqui, tá? Então, pronto. Eu tenho 1 sobre 1, sobre 2, 1 sobre 3, até 1 sobre 5. Isso aqui eu já tenho. O que eu tenho que tomar cuidado é com a soma e com a subtração, né? Ó, se eu botar 10 aqui, ó, já sai exatamente o que eu quero, né?
do jeito que eu quero. Agora eu tenho que tomar cuidado com a soma e com a subtração. Quando o i ele for igual a um número ímpar, né, é para eu somar. E quando ele for número par, é para eu subtrair. Então, como é que eu faço isso, né? Basicamente, eu vou usar o if lá e verificar se o i ele é par ou se ele é ímpar, né? Então, %2. Então, se esse valor aqui der igual a zero, lembrando que isso aqui é a divisão por zero, né? Então, aliás, eu posso fazer sem as chaves aqui, né? Então, se isso aqui acontece, é porque ele é um número par, né? E os números pares, olha, se você olhar aqui do lado, ó, é para eu subtrair, né? Então, eu vou subtrair. Então, a soma recebe a soma, aí menos, tudo bem? Porque eu vou ter que subtrair. Aí eu vou ter que subtrair quem? Eu vou colocar o 1.0 barra o i. Tudo bem? Então, se o i ele for um número par, eu estou subtraindo 1 sobre ele, tudo bem? Que é o que eu quero, né? Se ele não é um número par, porque ele é um número ímpar. Se ele é um número ímpar, então eu vou ter que somar. Aí eu vou ter que colocar 1, somar, né? 1.0 sobre i. Então, basicamente é isso daqui, tá? Dá para eu printar também, né? Sei lá, deixa eu botar lá pra gente ver de fato funcionando, né? Vou só tirar aqui. Para sair lá no meu print, o mais e o menos, né? Então, eu vou querer que saia o print aqui dentro desse... Dentro do if aqui, né? Dentro do if else. Então, Ctrl X. Então, eu vou colocar menos quando for o número par. Colocar um espaço aqui para ser interessante. E aqui também, né? Então, aqui é menos e aqui basicamente vai ser mais aqui no outro. Tudo bem? Então, é isso aqui. Aqui no final, eu vou colocar o print lá do F, né? Vamos ver aqui se vai funcionar. Opa, saiu muito grande, né? Deixa eu botar um número menor que 10 aqui. Vou colocar um 4, por exemplo, né? Então aqui deu para ver, né, que de fato funciona, né? Ó. Então, ó, ele imprimiu 1 sobre 1 duas vezes, né? Então aqui tá errado aqui. Ixi, pera ainda. Botou 1 sobre 1 mais 1 sobre 2. O que foi que fiz aqui? O erro tá no print, né? Ah, porque eu printei aqui também em cima, né? Desculpa, pessoal. Vamos lá de novo aqui. Por isso que o 10 lá não tinha dado certo. Tá um 5. Pronto, ó. Quando é um inteiro, né? Que ele é ímpar, então ele soma, tá aqui, ó, mais 1 sobre 1, depois menos 1 sobre 2, depois mais 1 sobre 3, menos 1 sobre 4, mais 1 sobre 5. Aí o valor é esse daqui, né? Então vamos pegar aqui um valor que a gente sabe que vai ser fácil. Bem, por exemplo, quando... Deixa eu colocar aqui do lado a conta. Quando n é igual a 2. Então, quando n é igual a 2, vai ser... Qual o valor? Vai ser 1 sobre 2... Não, 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. Então, isso aqui vai dar igual a quanto? Vai dar 1 sobre 1, que dá 1, menos meio, né? Então, fica 0,5. Então, aqui a gente vai ter o 0,5. Então, vamos executar aqui agora. Pronto. Então, quando
O n é igual a 2, dá 0,5 aqui na soma, tá? Só para conferir aqui a soma. Tudo bem? Bem, aqui, pessoal, outra forma da gente resolver essa questão, é claro que aqui tá printando bonitinho, né? Com mais e menos, né? Só que outra forma para a gente fazer ela é a gente simplesmente colocar o S para receber ele vezes 1, né? Porque quando você multiplica por 1, ele fica negativo. Tá? Então outra forma da gente resolver esse problema é desse modo, né? Então, aqui seria como, né? Se eu tirar esse código aqui. Aí, eu posso simplesmente... aqui, se for igual a 1, eu simplesmente printo 1, né? Porque só vai ficar 1 sobre 1, né? Mas se for a partir do 2... aí eu posso fazer alguma coisa diferente, que é exatamente o que eu fiz, né? O que eu falei, né? Então fica assim a soma. Aqui do 2, ele vai ter que ser negativo, né? Então, a minha soma aqui no começo, ela vai receber 1. Aliás, eu posso colocar lá na inicialização, né? Ela vai receber 1. Aí aqui, para fazer o cálculo do 2, para fazer a soma do 2, eu vou ter que multiplicar por menos 1. Aí ele vai ficar um número negativo. Tá certo isso? Não, né? Não, tá errado. Não, a ideia não tá boa, não. Perdão, não é na soma que eu vou colocar o 1, não, né? Que a soma eu vou deixar aqui com 0. Vou colocar um auxiliar, né? E vai ser o menos 1. Que vai receber o menos 1. Tudo bem? Aí é esse auxiliar aqui, ó, que eu vou colocar ele aqui embaixo para ficar recebendo ele vezes menos 1. Tá? Então, auxiliar vai receber auxiliar vezes menos 1. E esse auxiliar aqui é o que vai me ajudar a somar e a subtrair. Tudo bem? Então, o que é que eu vou fazer? O seguinte, vocês lembram lá que tinha lá aquela ideia, né? Que estava até lá na questão também, que tinha um menos 1 elevado a um certo... elevado a n, eu acho. Vezes 1 sobre n. Tudo bem? Porque quando era ímpar, né? n-1, né? Acho que é n-1. Então, para a gente pegar essa ideia aqui, né? Ó, pegar essa ideia aqui que a gente viu também lá na questão, tá? Eu vou deixar aqui. Então, aqui no código, né? Você tem inicialmente você tem o menos 1, né? Eu vou tirar aqui também, botar para 1, né? Que ele vai começar a partir do 1. Aí o que é que você vai fazer, né? Você vai pegar esse menos 1 e vai multiplicar por menos 1 aqui embaixo. Aí ele vai ficar com 1 positivo, né? Aí quando ele ficar com 1 positivo, então lá na minha soma, o que é que eu vou fazer? Recebe soma mais, aí eu vou colocar auxiliar vezes essa fração, né? Que essa fração é 1 sobre i. E aqui você simplesmente bota o float na frente. Tudo bem? Aqui embaixo ele vai pegar a soma. Lembrando que esse auxiliar aqui, né? Ele só está servindo para ser um positivo ou então negativo, né? Então, aqui você tem que ele vai ser positivo primeiro, porque ele começa inicialmente negativo, né? Porque tem um menos 1. Aí, quando você multiplica menos 1 por menos 1, dá o 1 positivo. Aí, aqui você está pegando 1 positivo, multiplicando por 1 sobre i. Aqui, no caso, ele vai começar inicialmente com 1, né? Então, ele vai somar, né? Quando ele for para 2, aí ele vai pegar o aux,
que ele é um número positivo, aí ele vai multiplicar por menos 1, vai ficar negativo. Aí, ou seja, quando ele for igual a 2, ele vai multiplicar 1 sobre 2 por menos 1, e assim ele vai subtrair aqui em vez de somar. Eu estou botando a soma aqui porque o que está variando aqui é esse número aqui que está sendo positivo e negativo, tá? Então vamos ver lá como é que funciona, se vai funcionar ou não, né? Aqui basicamente ele só vai imprimir a soma, né? Então se eu colocar 2... Opa, ficou 1, né? Deu erro aqui. Botei 1.0 aqui. Deu meio. Pronto, é isso aqui. É outra forma de fazer essa questão também, tá? Você cria uma nova variável e ela vai ficar sendo 1 e menos 1, né? Porque a ideia para você multiplicar por... somar e subtrair é você multiplicar esse número por menos 1, tudo bem? Então, se você quer estar com o número negativo e você quer fazer ele ficar positivo, você multiplica simplesmente por menos 1. E o contrário também, né? Se você tá com um número positivo, quer que ele fique negativo, é só multiplicar por menos 1. Então, isso aqui é outra forma de fazer, né? Mais simples, né? Não é tão intuitiva quanto aquela primeira forma, né? Mas também funciona. Agora a gente vai para uma terceira forma também, que foi da aluna Milene, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou copiar aqui para vocês aqui. Então, vamos lá. Aqui é o código da Milene, tá? Que é uma ideia bem interessante também, né? Então, ela criou um contador aqui. Então, basicamente, o i ele vai do 1 até o n. Aí, quando o i for igual a 1, ela vai pegar e coloca na soma, né? Aí, se ele não for igual a 1, ou seja, se ele já tiver recebido esse i igual a 1 aqui, ele vai verificar, né? Se for estritamente maior do que 1 e o contador ele der igual a 0, então a soma vai receber a soma mais 1 sobre o i, né? Menos 1 sobre i, desculpa. Aí, ela vai incrementar o contador, ou seja, ele era igual a 0, ele vai ser igual a 1, ou seja, aí quando ele for igual a 1, ele vai cair nesse if else aqui de baixo, ó. Então, quando o i for estritamente maior do que 1, então o cont ele vai receber, né, a soma, né, a soma do 1 sobre i. Depois ele vai decrementar o cont, tudo bem? Então, o cont é igual a 1, quando ele decrementa, ele volta a ser 0. Aí, quando ele for 0, ele vai cair aqui em cima. Tudo bem? Então, vamos ver se vai funcionar aqui, tá? Opa, tá com um erro aqui. Sim, que a soma e o cont aqui são floats, né? Acho que são floats. A soma tem que ser float. E o cont inteiro funciona aqui. Deu problema aqui. Opa. 1 até o i. Qual foi o problema que deu aqui? O i, né? Menti. Pronto, eu só copiei e colei aqui. Então vamos lá. Se igual a 2, vai dar meio, né? Ok. Tudo certo aqui, né? Então a ideia aqui é essa aqui, basicamente. Lembram quanto é que tinha dado 10 lá? Era esse número aqui? Acho que a gente não testou 10 não. Mas, enfim. Tá aqui. É outra ideia, né? O que você tem que achar é um mecanismo que você tenha do 1 e do mais. Do menos e do mais, né? Da soma e da subtração aqui para essa questão. Então aqui a gente já viu algumas formas aqui disso, né? Isso vai ajudar a gente para fazer as outras questões, tá? E na próxima questão a gente vai utilizar esse princípio também de você botar mais e menos, só que aqui a gente tem que usar, ele vai digitar um n e que embaixo, né, ó, em cima só vai ter o 4, né? Embaixo só vai ter números, os números ímpares, né?
Então, vai ter 4, 4, 4 como o numerador, e o denominador ele vai ser um número ímpar, tá? Por exemplo, se o usuário digitar 3, é para sair os 3 números ímpares, que são os 3 primeiros, né? Ou seja, 1, 3 e o 5, ou seja, é para vir até aqui, né? Ó, até a terceira fração. Ou seja, basicamente o usuário digita 5, então é para sair 5 frações, tá? E claro, vai ter que ficar intercalando, né? Mais e menos também, né? Então, como que a gente vai fazer isso daqui, né? Então, vamos lá. Pronto, então aqui nessa questão a gente tem o seguinte, né? Que a gente vai ter que pegar o 4, 4 sobre 1, aí menos 4 sobre 3, mais 4 sobre 5, menos, né? Menos, aí continua. Até mais ou menos, né? O 4 sobre x, né? Tudo bem? Isso aqui é para n, né? Para n. Aí o x é o enésimo. É o enésimo. Desculpa. Enésimo. É número que é ímpar, né? Enésimo ímpar. Ok? Então, aqui como é que ficaria, por exemplo, para n igual a 4, por exemplo? Vou colocar aqui. N igual a 4. Era para sair o quê? Para sair 4 sobre 1 menos 4 sobre 3 mais 4, desculpa. 4 sobre 5 menos 4 sobre 7. Tudo bem? Lembrando que aqui embaixo eu só tenho o número ímpar, né? E que esse n aqui fala do enésimo, ou seja, se aqui tem 4, né? Então é para ter 4 frações, né? Por quê? Porque embaixo vai até o enésimo número ímpar, ou seja, que vai até o quarto número ímpar, que é o 7, né? Você tem 1, 3, o 5 e o 7. Então, o 7 ele é o quarto número ímpar, tá? Ok? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeira coisa, eu tenho que perceber essa variação aqui, né? Quem é que está variando aqui? São esses caras que estão aqui embaixo. Como é que eu faço para printar esses números que estão aqui embaixo? Ou seja, os números ímpares, né? Como é que eu faço para... Se o usuário digitar um 4, então eu vou imprimir o 1, 3, o 5 e o 7. Ou seja, os 4 primeiros números ímpares, né? Então, uma forma de você fazer isso, né? Você vai criar lá no for int i. Aí você vai colocar para ele receber 0. Eu estou escrevendo aqui o código, mas eu vou aqui explicar aqui primeiro aqui, tá? Então, uma forma de você ver isso aqui, ó, é a seguinte, ó. O 1, ele é igual a quanto? 3 é igual a quanto? O 5 e o 7. Ó, o 1 é a mesma coisa que ser 2 vezes 0 mais 1. Tudo bem? 2 vezes 0 é 0, mais 1 é 1. Agora, o 3 é a mesma coisa que 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1 você fica 3. Tudo bem? O 5 é a mesma coisa que ser 2 vezes 2, mais 1. 2 vezes 2 é 4. E o mais 1 fica 5, né? 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. O 7 é 2 vezes 3, mais 1. Olha, professor, como é que você pensou nisso aqui? Ora, os números pares a gente consegue colocar fácil, né? Porque é só você multiplicar por 2, ó. Você tem um 0, tem 1, 2 e 3, né? Aqui, 0, 1, 2, 3. Se você multiplicar por 2, você vai ter exatamente os números pares, né? O 0, o 2, o 4 e o 6.
Quando você soma 1, que no caso aqui a gente tem 1 aqui, aí você pega os números ímpares, tudo bem? Aí por que que eu fiz assim, né? Porque eu sei que, de modo geral, quando eu faço lá no meu for, eu vou do 0 até um valor que o usuário quer, tudo bem? Então aqui nesse caso, quando ele digitar 4, então eu vou do 0 até o 3, ou seja, o meu i ele vai variar do 0 até o número que é menor, esse i ele tem que ser menor do que o n, tudo bem? Aí quando ele chega aqui em 3, ele para, né? Tudo bem? Ele vai chegar no 4 e vai ver que não vai ser mais necessário continuar, ou seja, ele vai até o 3, né? Então aqui no meu for, eu vou fazer o seguinte, eu vou partir do 0 e vou até ele é estritamente menor do que o n, tá? Tá o i mais mais. Então, aqui quando eu for printar, ó, eu vou printar somente os números ímpares, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, %d. Aí, para pegar o ímpar, o que é que eu faço? Eu tenho que multiplicar por 2. Ó, lembrando que aqui do lado, né? Ó, aqui você tem o i, que é a sua variação. O que é que você está fazendo? Está multiplicando por 2 e somando 1, tá? Então, basicamente, você está fazendo isso. Então, aqui eu vou multiplicar por 2. Então, vou colocar até igual ali, né? 2 vezes 2 mais 1. Tá? Vamos printar aqui para ver o que é que acontece. Vou só comentar aqui, né? Então, pronto. Vamos ver aqui como é que dá aqui. Colocar o 4, por exemplo. Ó, ele printou 1, 3, 5 e 7. Tudo bem? Deixa eu tirar esse auxiliar aqui. 1, 3, 5 e 7. E que é exatamente o que eu quero, tudo bem? Então, para colocar o 4 sobre esse valor, basicamente eu só tenho que pegar o 4, né, ó, e colocar aqui embaixo, né, ó. Então, fica 4 e deixar o %d aqui embaixo que eu vou ter exatamente o que eu quero, né? Então, ó, quando você bota 4, aí você já tem o 4 sobre 1, 4 sobre 3, e aí vai. Aí, o menos e o mais, eu posso pensar daquela mesma forma, né, ó. Agora eu tenho que pensar em cima do i, tá? Preste atenção, ó. Porque quando aqui for 1, né, eu tenho que somar. Quando for 3, eu tenho que subtrair. Tudo bem? Então, quando for 1, eu estou me referindo a esse cálculo aqui de baixo. Tudo bem? Ou seja, quando o i é igual ao número par. Tudo bem? Então, quando o i for um número par, eu vou somar. Tudo bem? Então, se for par, o i é par, né? Ó. Então, eu vou somar. Então, você soma. Agora, quando você chegar no 3, que ele é um número negativo aqui, né? Ele tem que ser uma fração negativa, esse 4 sobre 3. Então, você vem aqui embaixo. Ó. Pega aqui. O 3 ele é referente ao i sendo o número ímpar, né? Ó. Então, você tem um número ímpar. Então, você tem que subtrair, tudo bem? Então, aqui você soma e aqui você subtrai. Então, quando meu i ele for o número par, então eu vou somar. Quando ele for o número ímpar, eu vou subtrair. Tudo bem? Então, basicamente, posso utilizar aquela mesma ideia lá que a gente tinha feito antes, né? Então, aí eu vou ver aqui agora. Se o i for par, for o número par, é para eu fazer o quê? Para eu somar, né? Então, o S recebe o S mais... Aí, o que é que eu tenho que colocar aqui? O 4.0 sobre 2 vezes I mais 1. Então, eu somo, né? Se isso aqui não acontece, é porque o meu i ele é um número ímpar. Então, ele é um número ímpar, então simplesmente eu vou subtrair. Então, pego isso aqui e subtraio aqui embaixo, tá?
ok? Então, para ficar bonito lá, né, eu vou botar os print aqui, tá? Dessa vez eu vou recortar e vou colocar aqui para ele não sair lá. Então, aqui ele vai somar. E aqui embaixo ele vai subtrair. E aqui embaixo vou ter o valor da soma. Tudo bem? Vamos ver se isso vai funcionar, tá? Digitar aqui um 3, por exemplo. 3,46, tá? É 4. Opa, ele botou um igual aqui, não foi? Ó, deixa eu... Que é menos, né? Pronto, deixa eu tirar aqui e ajeitar. Pronto, então aqui é um... Vou botar 4 aqui. Pronto, foi mais, menos do jeito que ele pede, né? Então deu esse valor aqui. Se fosse um valor menorzinho, né? 4/3, quanto é que é, pessoal? Aí fica 4 menos esse valor. Vamos descobrir agora quanto é que é. Aqui, 4 Se eu colocar 2, fica somente esses caras aqui, né? Tudo bem? Então aqui, essa aqui é aquela forma que eu utilizei para pegar mais e menos, né? Que é você pegar pelo i, ver se ele verifica se ele é par e verifica se ele é ímpar, né? Mas dá para você fazer também daquela outra forma, né? De você pegar o auxiliar sendo -1, dá para você fazer também com o contador sendo 0 e 1, que foi a ideia lá da Milena, tudo bem? Então é isso, depois a gente continua aqui com as demais questões, tá, gente? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e que Deus os abençoe.